Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é dia 30 de junho de 2025. Me perdoem a voz, saindo de uma gripe. Nossa 20ª reunião, vamos falar de Jesus e o testemunho que ele presta a João Batista. Como sempre falo, esclarecer que esse estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, não tem nenhuma intenção de brigar com ninguém. Qualquer diferença interpretativa ou teológica, por favor, me perdoe. Vamos usar a Bíblia de Jerusalém, como eu sempre digo, como nossa referência de texto, mas eu também uso essas outras versões aqui como ajuda, né? A Logos tem a João Ferreira de Almeida, a Bíblia do Peregrino, que é a Bíblia católica, e a Bíblia NVI, que é a Bíblia protestante, nova versão internacional. Como fontes não espíritas hoje, eu estou usando um comentário bíblico MacArthur, eu estou usando esse dicionário da Bíblia, o Douglas, e estou usando esse livro José Pérez de Urbelo, da Vida de Cristo. Muito interessante. Estou usando ele hoje. Como fontes espíritas, as obras básicas, nós já falamos, os livros psicografados de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, as apostilas da fé, o Evangelho Redivivo, um livro do Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, seu volume 3, a gente entrou no volume 3 agora. Estou usando o Caibar Schutter, o Espírito do Cristianismo hoje, e estou usando o João Moutinho, Notícias do Reino, também está sendo usado hoje. E também, eu esqueci de colocar, eu estou usando Aos Pés do Mestre, nas Pegadas do Mestre, do Espírito Vinícius, também publicação da FEB. Bom, a gente está começando a falar sobre a fama crescente de Jesus, começando em Mateus capítulo 11 e Lucas capítulo 7. Aí primeiro vai falar da pergunta que João Batista faz aos seus discípulos sobre Jesus, o julgamento de Jesus sobre a sua geração, quer dizer, Jesus julgando a geração, o fardo leve e o jugo suave, e os pés de Jesus são ungidos. A gente vai falar sobre isso. E aí, né, Jesus começa o texto lá no Mateus, capítulo 11, ele fala assim: quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Basicamente, o que está acontecendo ali, né? Jesus chegou e falou: já ensinei tudo o que te passei para vocês, agora vamos para a prática. A teoria está ok. Vamos para a prática. E aí, né, ele vai para a prática e aí ele começa a fazer um monte de coisa, a ensinar, pregar e curar. E o João Batista, sabendo, né, das histórias, ouvindo falar de Jesus na prisão, a respeito das obras que Jesus fazia, né, enviou para ele algum dos seus discípulos. E os discípulos, ele para perguntarem, né, mandou os discípulos irem até Jesus para perguntar para ele: vem cá, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Então, por que Jesus faz essa pergunta, né? Por que João Batista faz essa pergunta? Pergunta para Jesus: será que Jesus era o Messias que ia vir? Será que João Batista não sabia disso? A gente lembra que desde a gente vê a história de Zacarias, né, e de Ana, quando ela encontra Maria, que Maria né, chega perto do João Batista na barriga da mãe, ele já dá um pulo, né, como se ele soubesse, quer dizer, João Batista sempre soube quem era Jesus, né? E eles ficavam juntos, eles conversavam. Então, João Batista batizou Jesus já, né? E falou para Jesus, né? Falou para todo mundo que Jesus, ele não era digno nem de amarrar as sandálias de Jesus. Será que João Batista tinha dúvida? Né? Ele queria dirimir qualquer dúvida que ele pudesse ter ainda? Ou será que havia um conflito
entre os primeiros discípulos de Jesus e os seguidores de João. Então, muitos dos estudiosos, eles falam sobre isso. Eles falam, olha, havia um conflito, uma discussão entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de João continuaram a achar que João que era o Messias até 2 anos, 2 séculos, 1 século depois que João e que Jesus desencarnaram. Então, João Batista continuou com os seus seguidores. E João manda, né, fazer a pergunta a Jesus, para Jesus responder para os discípulos, não era para o João. Né? Porque Jesus sabia quem era Jesus. Então, e é interessante que os evangelhos sinóticos, está ali nesse terceiro parágrafo aqui, né, os evangelhos sinóticos, eles têm a preocupação muito grande de mostrar a subordinação de João a Jesus. Isso também serviu para que, com o passar do tempo, né, com o evangelho sendo propagado entre os cristãos, vamos falar, né, entre a igreja nascente e a igreja do caminho, as pessoas liam aquilo, então ficavam cada vez mais convencidas de que João era subordinado a Jesus, né? E a pergunta também pode ter sido também às vezes encarada pelos exegetas como se fosse uma maneira, um ato de humildade de João Batista. Então, assim, para muitos seguidores de Jesus, para muitos seguidores de João, o João que era o Messias e não Jesus, né? Essa pergunta pode mostrar uma subordinação, um ato de humildade de João Batista, e os evangelhos sinóticos têm essa grande preocupação e mostram todos eles que João era inferior a Jesus na hierarquia espiritual, né? E que é interessante, qual é a resposta de Jesus, né? Aí ele fala, olha, Jesus, ele sai curando doença, curando leproso, curando desobsessão, ele ressuscita mortos, não foi só aqueles mais famosos, não. E ele prega os evangelhos aos pobres, o evangelho aos pobres. Então, o que a gente percebe, né, é que Jesus passa o tempo todo, responde com fatos. A resposta de Jesus é com fatos, não é com, vamos falar assim, com retórica, né? Ele vai dizendo para a gente como é que funciona, quem é ele? Ele vai e cura. Quem é que podia fazer essas curas? Que podia ressuscitar os mortos? Quem falava com tanta autoridade? Só o Messias poderia falar isso, fazer isso, né? Então, e aí, né, ele fala assim, continuando no texto. Aí o Jesus pergunta: então o que foste ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que profeta, é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus, então, está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 9 e 10, né, Jesus respondendo aos discípulos. Ele fala assim, e aí ele cita: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Isso está em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E lá, né, no versículo 3, lembra quando o Luiz fez a palestra, né, sobre o João Batista? Eu falei para ele: lembra de Malaquias. Porque aí está lá, ó, em versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, Jesus cita isso falando de João Batista. Então, João Batista é o que veio na frente dele, preparando o caminho do Messias. E aí ele continua: em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha só. Entre os nascidos de mulher,
Não surgiu nenhuma maior do que João. O que significa o entre nascidos de mulher, né? Ele está falando aí, pessoas que nascem de mulher são as pessoas que têm que encarnar. Então, entre todo mundo que estava encarnado e que precisa encarnar, o João era o maior. Então, o João Batista, né, era um espírito elevadíssimo. Mas o menor no reino dos céus, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem é que está no reino dos céus? São os espíritos puros. Lembra da escala espírita? Então, João Batista já era um espírito, estava lá na escala espírita dos bons espíritos, talvez um espírito superior, quase transformando em espírito puro. Mas ele ainda não era um espírito puro, porque ele ainda precisava de reencarnação. Ele precisava vir para a Terra. Então, o reino dos céus é o lugar onde os espíritos puros ficam, né? E os nascidos de mulher são aqueles que ainda precisam reencarnar. E aí Jesus continua, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João, e, se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Malaquias, capítulo 3, versículo 23. Esse é o penúltimo versículo do Antigo Testamento, né? Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé. Aí o versículo 24, ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. E Jesus termina, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem entender, né, ele é o Elias, então ele é o precursor, o profeta. E mais lá na frente, né, Jesus vai falar, foi dito que Elias já havia de vir, e eu vos digo, Elias já veio. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Então João Batista, né, é a reencarnação de Elias, é uma confirmação de uma reencarnação na Bíblia, né? A Bíblia não fala de reencarnação, como que não fala? Está aí um exemplo mostrando que Elias foi uma encarnação prévia de João Batista. João e Batista são o mesmo, João Batista e Elias são o mesmo espírito, né? Por isso, né, quando o Luiz Matos fez a palestra lá sobre João, contou primeiro a história de Elias, como que ele foi lá e mandou decapitar os sacerdotes do Baal, que o rio lá ficou cheio de sangue. E por quê? Por causa disso, que foi permitido que ele fosse decapitado e entregue a cabeça dele numa bandeja, né, por Salomé, né, a filha da esposa de Herodes, Herodíades, né, ela pede para a filha dançar de maneira sensual e para pedir a cabeça de... A Herodes fica todo encantado, pede o que você quiser. E aí o otário, né, homem é tudo otário, aí vai lá, fala, pede o que você quiser. Ela fala, eu quero a cabeça do João Batista. Ele não queria matar João Batista, mas ele vai lá e mata. O Luiz quer falar alguma coisa. Pode falar, Luiz. Vou beber até uma água aqui. Então, André, daí aquela tua fala inicial, que dos espíritos, né, nascidos de mulher, Elias, o João Batista era o maior de todos eles. Porém, a necessidade dele de reencarnar está exatamente nessa encarnação anterior dele como Elias, porque ele precisava resgatar aquela história lá de trás, quando ele mandou matar todos os discípulos de Baal. É isso? Exatamente, é isso aí. Isso aí. Beleza, obrigado. Então, aí, Jesus continua lá no Evangelho de Lucas, né? Porque esse texto eu esqueci de dizer, esse texto do João Batista, dessa encontro com João Batista, essa pergunta de João Batista e o testemunho de que Jesus, ele está tanto em Mateus quanto em Lucas. Ele também está lá em Lucas, capítulo 7, versículos 18 até o 28. É basicamente o mesmo texto. Mas aí, em Lucas, ele continua assim. A quem, pois, depois que ele fala, né, que ele fala
que o João Batista era o Elias que havia de vir, que todos os profetas, que é o Elias que havia de vir, que era o maior dos nascidos de mulher. Depois desse texto, ele fala assim: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? Com quem se parecem? São como crianças sentadas numa praça e a se desafiarem mutuamente. Nós tocamos flauta e não dançastes. Nós entoamos lamentações e não chorastes. Com efeito, veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho. Lembra? João Batista era um nazireu, né? Ele não comia nada fermentado. Ele se alimentava de gafanhoto, né? O pessoal falava que ele era maluco. Aí, assim, com efeito, veio João Batista, que não come pão nem bebe vinho. E dizeis, o demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, está aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Olha só. Meteram malha no João porque o João era um maluco, que não comia, não bebia, se alimentava de gafanhoto, vivia no deserto em farrapos. Aí chegou Jesus, que era uma pessoa alegre, que jantava na casa dos outros, né, tomava vinho, né? Aí chamava assim, esse é um glutão e um beberrão. E começam a reclamar. Isso aí, né, completando o raciocínio anterior. Com quem eu vou comparar essa geração? Essa geração é como criança. Como criança em que sentido? Pessoas imaturas. Essa criança aí que ele está falando não é a mesma criança de fala, me deixar vir as criancinhas. Ele está falando assim, são espíritos ignorantes, espíritos ainda infantilizados, imaturos, que não conseguem, uma criança não consegue entender a complexidade de algumas coisas da vida, né? Uma criança de ordinário não consegue. Então ele está falando assim, como criança, que ficam sentados na praça, uma que desafiando a outra. Vamos ver quem joga essa pedra mais longe. Né? Vamos ver quem faz isso aqui mais rápido, quem corre daqui até ali mais rápido. É coisa de criança, coisa infantil. Né? E aí o Guy Barchuter fala sobre esse assunto, naquele livro Espírito do Cristianismo. Espiritualmente surdos e cegos, denunciando adolescência ou infância espiritual, os seres terrenos correspondem à geração mencionada por Jesus, que não percebe o hino dos anjos nem a visão da estrela de Belém, sugerindo apenas adoração a ídolos condenados por vários profetas e por Moisés no primeiro mandamento do Decálogo. Né? Então, aí é Jesus falando, né, isso lá em Cafarnaum. Bom, Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, um lugar onde Jesus ficava, como é que se diz assim? Ficava muito. Agora eu tenho que trocar de livro. Estou cheio de livro aqui, desculpa. Eu estou doidinho. Cada hora eu pego um livro diferente. Cafarnaum era um lugar onde Jesus mais tempo passou. Ele fez muita coisa em Cafarnaum. E gozado, porque muita gente criticava Jesus em Cafarnaum. Era tipo assim, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ele era muito criticado pelos religiosos do clero ali em Cafarnaum. E interessante que em Cafarnaum quase não tinha estrangeiro. A maioria da população ali era de judeu e tinha os romanos, os soldados que dominavam a região. Cafarnaum era uma cidade judaica, israelita. Então, se lá tinha mais gente que conhecia dos escritos, né, tinha lá o Antigo Testamento, tinha a informação, os ensinamentos, os esclarecimentos sobre Deus, sobre Yahvé e sobre a justiça divina, a misericórdia divina, eram eles os que mais criticavam Jesus. Então, Cafarnaum era o lugar onde Jesus estava ali. E aí, né, Jesus fala a famosa condenação das cidades. Cidade pecadora. Deixa eu ver aqui, onde é que está isso?
as cidades pecadoras. Então, isso está em Mateus. Então, ele começou a andar pelas cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, e reclamando porque não arrependeram. Então, a maior parte das cidades que ele trabalhou foi Cafarnaum, Corazim e Betsaída. Aí ele fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro ou em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevaste até o céu? Antes até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizam, ela teria permanecido até hoje. Então Jesus começa a reclamar dessas cidades. Então vamos falar primeiro de onde é que ficam essas cidades, né? Então, a gente tem aqui, aqui. Isso aqui é Israel. Dá para perceber Israel, ó, Gaza, aqui já é o Egito, né? O Mar Morto, o Rio Jordão, né? Aqui para cima é a Fenícia, mas aqui é a Turquia hoje. A Fenícia hoje em dia é a Turquia. Não sei se dá para vocês conseguem perceber isso aí. Então, Tiro e Sidom, né? Tiro ficava aqui e Sidom ficava aqui. O que eram essas cidades, Tiro e Sidom? Eram cidades da Fenícia, que já falei que hoje está no Líbano, né? Aqui até aparece as montanhas do Líbano, ó. E aí aqui tem a fronteira com a Síria, né? Na época, Fenícia e Síria era por aqui. E Tiro, quem era Tiro, né? Tiro era uma cidade. Voltando aqui. Tiro era uma cidade. Desculpa, esqueci de falar. Aqui, Corazim, apareceu a setinha de Corazim. Ficava perto de Cafarnaum. Ó. Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Ficava tudo na Galileia, onde Jesus andava muito por aqui. Tiro era uma cidade fenícia, hoje onde fica o Líbano. Eu peguei esse mapa de hoje, né? Dá para ver aqui. Está vendo essa fronteira aqui? É a fronteira de Israel com o Líbano. Lembra que quando na última guerra, né, a invasão lá, nessa que está acontecendo agora, e os israelenses invadiram e atacaram do lado de cá dessa fronteira. Essa fronteira vermelha é uma fronteira que foi acordada lá, mas que está em disputa ainda. Ela está andando para lá, para cima e para baixo. Né? Não sabe direito aonde que fica. Aqui é a cidade de Haifa, ó. Tel Aviv, Jerusalém, e a faixa de Gaza está bem aqui. Então deu para localizar, né? Tiro e Sidom ainda existem, essas cidades ainda existem lá no Líbano. Beirute está mais para cima aqui. Né? Aqui, Damasco já é Síria. Bom, então, o Tiro é uma cidade antiga, da antiga Fenícia, que é considerada uma das cidades mais continuamente habitadas, mais antigas do mundo, com mais de 4.000 anos de história. Então, ela tem eu guardei essa foto aqui, que tem umas ruínas lá, só um pedacinho, é como se fosse até tipo Cabo Frio lá, igual Búzios, aquele um pedacinho de terra que sai para o mar, né, quase formando uma ilha. Aí tem essas ruínas que estão lá. E Tiro, na época, era o principal porto marítimo e centro comercial da costa da Fenícia. E eles realizavam o tráfico de escravos hebreus. E eles eram muito criticados pelos judeus, porque, imagina, lá se fazia tráfico de escravos hebreus, e Jesus fala, olha, ai de vocês, Corazim e Betsaida, e falando de Cafarnaum também, que era o lugar onde ele havia feito os milagres. E eles não reconheciam Jesus como Messias. E Jesus vai falar assim, se eu tivesse feito tudo isso que eu fiz
em Tiro e em Sidom, Tiro sendo um lugar onde tinha, né, tráfico de escravos. Esses aí, no dia do juízo final, iam ficar melhor do que vocês. Olha só que briga que Jesus está. Jesus era um revolucionário muito forte, era muita coisa, muito brabo, né? Em Sidom também tem lá essas ruínas que estão aí em cima, essas fotos. Essa foto é situada a 14 quilômetros ao norte de Tiro. E na época dos juízes lá, lembra do Antigo Testamento, né? Dos livros dos juízes, os sidônios oprimiam os israelitas. Então, os israelitas tinham raiva também de quem morava lá. Então, Jesus começa a falar, né? Condena as cidades de onde ele trabalhava, onde ele vivia ali, e dizendo que quem está nesses lugares, que morava nessas cidades aí, que eram consideradas, digamos assim, cidades de inimigos, né, ou de pessoas impuras, ele ia lá e falava aquilo, olha, se eu tivesse feito o que eu fiz aqui, tivesse feito lá, eles seriam perdoados, seriam, né, no dia do juízo final, eles estariam melhores do que vocês. Então, era imagina como que os sacerdotes ouviriam isso, né? Ouviam isso. Bom, vamos lá. Então Jesus continua o texto lá. Ele fala da desgraça das cidades. E aí ele fala: por todo esse tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos doutores, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e nem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus está aí falando, né? Primeiro, sábios e doutores é fácil de ver quem é, são os fariseus. Ele está metendo malho no pessoal de Betsaída, de Corazim, das cidades que estão ali de Betsaida, e ele está falando que esses doutores da lei que criticam ele, né, não entenderam. Então, é como se eles não soubessem as verdades eternas. Mas os pequeninos, quem eram os pequeninos? Os pequeninos tinham algumas interpretações. Mas na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, fala que os pequeninos são os discípulos, porque os discípulos eram homens simples, do povo. E aí Jesus falava com aquelas pessoas que não tinham importância, que eram pequenas, pequenas na situação social ali, naquela sociedade israelita da época. E não foram os doutores da lei e os que eram considerados sábios, né, que receberam a informação, né, a sabedoria do evangelho que Jesus está trazendo, né? E isso é bastante interessante. E Jesus então continua: vinde a mim, todos que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Uma nota aqui, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec fala assim, que revelado as coisas para os simples e pequenos, que são os pobres de espírito. Ele considera isso aí. Mas ele também fala que é complicado você aceitar, porque quando fala jugo, né, o que é o jugo? O jugo era um instrumento de dominação dos escravos. Você tinha um escravo, você colocava ele sob o jugo, é tipo uma coleira. Né? No cavalo são as rédeas, né? Então, é uma expressão que é bem pesada, né? Mas Jesus usava essas figuras de linguagem
adequados ao povo que ele vivia ali. Aquele povo que ele vivia ali estava acostumado com isso. E ele fala isso. Então, Jesus, de maneira nenhuma, está falando que vai exercer um poder, né, de dominação igual a gente faz com um cachorro, ou com um animal, com a coleira, ou com um escravo. É por isso que ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus está falando que, se você seguir o que ele está falando, né, o fardo será leve e a maneira de conduzir será suave. Agora, se a gente pensar, né, que o jugo, né, pesado seria, se eu fizer besteira, eu vou ter que vir pagar essa besteira. E aí não vai ser fácil, vai ser mais complicada, né? Causa das aflições, né? Então é por aí que começa a navegar a coisa, tá? Então, aí Jesus continua andando, né, nessa história, e aí a gente volta lá para Lucas. Volta lá para Lucas. E lá em Lucas, isso porque eu estou andando na ordem cronológica, né? Em Lucas, Jesus está andando e aí encontra um fariseu. E o fariseu convida Jesus para comer com ele. Jesus, então, entra na casa do fariseu e se reclina à mesa. Apareceu, então, uma mulher da cidade, uma pecadora, e, sabendo que ele estava na mesa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Alabastro é tipo pedra-sabão. Sabe a pedra-sabão que a gente vai lá em Minas, em Ouro Preto, tem muito? É como se fosse pedra-sabão, é um mármore, parecido com mármore, mas é bem macio de você mexer. E ele é mais claro, ele é begezinho, mesmo da cor mesmo do fundo que eu uso aqui nos slides, né? Então, era um frasco de alabastro, que era uma coisa cara, com perfume. Bom, vamos lá fazer uma pausa aqui. Como é que pode? O que é essa história, né? Na época, os costumes que existiam no Oriente, vamos falar assim, das pessoas educadas, tinha uma liturgia, vamos falar assim, igual o pessoal fala, liturgia do cargo, né? Que o pessoal fala lá em Brasília. Quando a pessoa chega na tua casa, ela tirava as sandálias, porque era tudo rua de terra e todo mundo andava de sandália com o dedo com os dedos para os pés para fora. Então, tirava a sandália, vinha um escravo, um servo, e lavava os pés da pessoa que está chegando antes dela entrar na casa, propriamente dita, pisar lá nos tapetes da casa que estava limpo. E depois que estava com os pés lavados, o dono, o anfitrião, o dono da casa, aparecia, só aí que ele aparecia, e ele então beijava o convidado. Ele dava um beijo no convidado. Depois que ele dava um beijo no convidado, essa pessoa que chegou, né, ele conversava com todo mundo que estava sentado à mesa, eles tomavam aperitivos e lavavam as mãos com águas aromáticas, né? Como se fosse um banquete, se fosse um banquete de gala, ainda tomava banho de perfume. Depois, eles iam para a sala de jantar e se sentavam na mesa, assim, se recostavam na mesa com os pés para fora. Na verdade, a mesa era pertinho do chão, sentavam no almofadão assim, e almofadão de palha, né? Pelo amor de Deus, não vai pensar que é um amor de pena de alguma coisa, mas vamos lá. Sentava ali e recostava assim, inclinado de lado, com os pés para fora, né? Consegue enxergar a posição ali, né? E todo mundo, e as pessoas que eram mais ricas, isso era feito numa varanda, e que as pessoas da rua podiam ver o que estava acontecendo ali. E muitas vezes essas pessoas até entravam na varanda, as pessoas mais pobres, tá? Bom,
Então, continuando essa história, né? Ficando de trás aos pés dele, né, entrou a mulher pecadora lá. Ela chorava e com lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugá-los com cabelos, né? Com os cabelos, e cobri-los de beijos, e ungi-los com perfume, que ela trouxe um vasinho de alabastro com perfume. E o perfume e o alabastro não eram baratos, não, é coisa cara. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a repetir. Se esse homem fosse a refletir, desculpe, se esse homem fosse um profeta, saberia bem que a mulher que o toca, porque ela saberia bem quem é a mulher que o toca, porque ela é uma pecadora. Quem era, né, essa mulher pecadora, né? Então a imagem é basicamente essa aí, ó. Tem a almofada lá, o banquinho, Jesus encostado à mesa, com os pés para trás, lá de fora, e a mulher chega por trás dele, e lava, chora, né? Chora e lava os pés dele com as suas lágrimas. E aqui está o pote de alabastro com os perfumes, e está aqui o fariseu, né? O fariseu, que era o dono, e fez a pergunta: vem cá, que história é essa? Você sabe, se você fosse um profeta, você ia saber muito bem quem é essa mulher. Mas uma coisa interessante é que Jesus conhecia os costumes. E quando ele entrou na casa, ninguém limpou o pé dele, ninguém deu beijo nele. E aí, então, Jesus responde para o dono da casa, que se chamava Simão. Simão não é o Simão Pedro, é um fariseu chamado Simão. Oi, Maria Luísa. Quer falar? Eu queria só saber o capítulo de Lucas que tu não falou, eu estou procurando aqui, não acho. É Lucas, capítulo 7, versículo 36. Em diante. Tá, obrigada. Bom, então quem é essa Maria? Muitas pessoas, muitos afirmam que essa Maria aí é Maria Madalena. Mas não é Maria Madalena, né? Em Mateus 26, tem Maria de Betânia, irmã de Marta, unge os pés de Jesus na casa de Lázaro, depois que Lázaro é ressuscitado, né? Então, essa Maria de Betânia aí é outra, com perfume. E essa história está lá em João, em Mateus e em João. Essa história de Maria de Betânia, irmã de Marta, ungirem os pés de Jesus. Maria Madalena era uma mulher que acompanhava Jesus desde o início, na sua caminhada. Até naquele livro, no The Chosen, né, eles colocam ela como aquela Lilith, que seria uma mulher que estava obsidiada, que tinha um demônio nela, e que Jesus vai lá e faz a desobsessão. Mas isso é uma liberdade poética do diretor lá, do The Chosen. Isso não está na Bíblia. Então, Maria Madalena não dizem quem ela é, a origem dela. Só que ela está o tempo todo andando com Jesus, acompanhando ele. Tem gente que fala que Maria Madalena era a namorada de Jesus, esposa de Jesus, mas nada disso está na Bíblia. A única coisa que se tem aqui, de que está na Bíblia, é que Maria Madalena era uma das 3 mulheres que acompanhava Jesus o tempo todo, as 3 Marias. Né? E depois, quando Jesus ressuscita, aparece primeiro para elas lá. Tá? Então, a mulher pecadora não é Maria Madalena. Existe livro espírita que fala isso. Tá? Eu não vou citar aqui para depois não ficarem procurando lá. Mas não é Maria Madalena. É ponto pacífico. Os estudiosos todos falam isso. Tá bom? E aí, bom, essa aqui é uma outra imagem também muito bacana, né? De Jesus sentado à mesa ali com o pé para trás, uma posição horrorosa, né? Que arrumaram aqui para a mulher lá limpando os pés dele com as lágrimas, né? Mas aquela primeira imagem eu acho que está mais fiel do que era pela descrição que eu peguei aqui. Então,
E aí, Jesus fala para Simão. Simão, tem uma coisa para te dizer. Simão é fariseu, o dono, o anfitrião da casa, não é Simão Pedro. Tem uma coisa para te dizer. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um que devia 500 denários e o outro devia 50. Como se não tivessem com quem pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu, suponho aquele ao qual mais perdoou. Jesus disse, julgaste bem. Então, assim, um cara deve 500, deve 50, como eles não tinham que pagar, o cara perdoou a dívida, né? Qual foi aquele que ele perdoou mais? Aquele que perdoou a maior dívida. Foi o que o rapaz, que o Simão falou para ele. Aí Jesus volta para a mulher e fala assim, voltando para a mulher, disse a Simão, vê essa mulher? Entrei na tua casa, não me derramaste água nos pés, como era o costume na época. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas, enxugou com os cabelos. Não me deste um ósculo, um beijo. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de cobrir-me os pés com um beijo. Não me derramaste óleo na cabeça. Isso era outro costume que eu esqueci de falar. Havia também o costume de derramar óleo na cabeça de quando a pessoa chega, ungir ela. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Né? Aí tu imagina, chega na casa da pessoa, tu já leva logo óleo na cabeça. As mulheres vão ficar tudo felizes. Ah, meu cabelo tudo oleoso. Mas lembra que na época não tinha shampoo, não. Né? O negócio era mais complicado. Então, brincadeiras à parte, né? Jesus está falando, você não fez nenhuma das coisas que eram normais de fazer. Jesus estava ciente, está falando para Simão ali, que ele estava ciente da omissão da cerimônia, da liturgia que havia na época, né, de receber as pessoas. Ele viu que tinham feito aquilo de propósito, para provocar. Ele não tinha cordialidade nenhuma naquela mesa. Essa reserva de Simão, né, de não dar beijo, não lavar, né, era proposital, ela colocando, era como se estivesse preparando uma armadilha para Jesus. Eu coloquei aqui no meu texto assim, né? Tava ali uma torta de climão, né? Aquela situação, chama o cara para entrar, todo mundo olha quem é esse cara, tal. Aí vem uma mulher que era pecadora, segundo os termos da época. Eu imagino que pecadora devia ser ou uma adúltera ou uma prostituta, alguma coisa assim, porque eles chamavam de pecadora. Ela entra lá e lava os pés de Jesus com os olhos, com as lágrimas, e beija os pés dele. E coloca perfume. Então, foi um negócio que ficou complicado lá, a situação ficou complicada. Aí Jesus fala, por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aí Jesus está comparando muito amor com o dinheiro, né, com o perdão do outro lá, que perdoou aquele que devia muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Então Jesus compara, né, o amor ali com o dinheiro, né? Que você pode dar muito amor, perdoar muito, ou você pode perdoar pouco. Em seguida ele disse, mulher, teus pecados estão perdoados. Aí os convivas, né, o pessoal que estava ali, começou a refletir. Quem é esse cara que até perdoa pecado? Ele, porém, disse à mulher, tua fé te salvou. Vai em paz. Olha só que situação, né, super interessante, né, de Jesus. Né? Jesus recebe, deixa a mulher fazer tudo, fazer aquilo tudo e depois dá uma lição para eles. E ele sempre fala do amor. E é o tempo todo Jesus falando de amor. Né? A Bíblia do Jerusalém fala um pouco também sobre essa comparação entre o dinheiro, né, quantidade de dinheiro e a quantidade de amor. Né? Então, Jesus
está falando ali, mostrando para as pessoas que os valores, né, os valores mais importantes não são os valores das tradições, né? Porque ele também estava até dizendo que estava perdoando lá o Simão, porque o Simão não fez nada que devia, estava aquela torta de climão. Mas chega aquela mulher pecadora, dá aquela demonstração de humildade, não fala nada, ela não fala nada. Você não, no texto não tem nenhum ai dela, nenhuma palavra dela. Ela só chega, chora, lava os pés deles com seus cabelos, depois beija os pés dele e pronto. Né? Ela não diz nenhuma palavra. Né? Então, se a gente considerar que pecado é dívida, né, igual aquela dívida do dinheiro, né? E aí Jesus fala, teus pecados estão perdoados. O que significa pecado perdoado? Dívida paga. Né? E aí, hoje eu estava falando isso lá no Allan Kardec, na palestra que eu fiz hoje à tarde lá. Se a gente fosse ser cobrado de uma vez só toda a nossa dívida do passado, como que a gente seria a nossa encarnação? Será que a gente estava andando? Será que a gente tinha braço, perna, assim, estava enxergando? Porque a gente deve dever tanto, né, que para poder pagar isso com o corpo, né, mas com as mazelas do corpo, é muita coisa. Né? É uma vida muito difícil, impossível, mas Deus permite que a gente vá pagando nas suaves prestações. Lembra aquele carnê das Casas Bahia que tinha antigamente, né? Suave prestações a perder de vista? A gente está por aí. Né? A gente está pagando as nossas dívidas aos pouquinhos. E vamos pagando. E vamos lutando para ser cada vez melhor. Cada vez que a gente faz alguma coisa que nos ajuda, né? Cada vez que a gente faz alguma coisa que ajuda os outros, toda vez que a gente estuda e a gente tenta colocar em prática, né? Eu até coloquei uma observação aqui, o estudo, né? Lá no início, quando João Batista pergunta para Jesus, manda perguntar a Jesus, né? Se ele era o Messias, ele responde com fatos, né? E quando ele fala lá que terminou de ensinar os discípulos, saiu para pregar, é o nosso momento também. A gente chegou um momento que a gente já estudou. Nós já estamos há 2000 anos, né? Eu já falei até sobre isso com vocês. Há 2000 anos nós já estamos estudando Jesus. Há 2000 anos que a gente sabe de Jesus. Pode ser que não esteja estudando, mas tem 2000 anos. E aí, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com isso? Estava mostrando para a Ivana, né, um comentário que a gente viu aí de uma pessoa falando, vou lá na casa espírita, é muito estudo. Mas a pessoa não vai lá nem para estudar. Como é que ela quer participar de alguma atividade da casa espírita? Ela tem que se integrar na casa espírita. Porque a casa espírita, ela serve, não é só para informação. Essa nossa conversa aqui é uma conversa de informação, de conhecimento e tal. Mas a casa espírita serve para a gente praticar. Né? Quantas coisas a gente vive ali dentro que ajudam a gente a refletir, né? Quando você faz um atendimento fraterno, formal ou informal, quando você faz uma palestra, quando você conversa com o espírito na reunião mediúnica, quando você trabalha na campanha do quilo, pedindo para os outros, né? Me dá 1 quilo aí, é igual, né? Tem gente que não tem coragem de pedir, que baixa, não sou mendigo. É exercício de humildade. Né? Quando você faz lá a distribuição dos alimentos, vem aquelas pessoas que quase nada têm, né? Aquelas pessoas que são pobres, né? A pessoa fala assim, eu não tenho nada, aí vem lá uma enchente, eu perdi tudo, quer dizer, a pessoa não tem nada e perde tudo, o pouco que tem, perde. São essas pessoas que a gente lida, essas pessoas que são os pobres mesmo, que a gente precisa ajudar. E a Casa Espírita dá a oportunidade para a gente fazer tudo isso. Por isso que a gente está com essa campanha, vai para a Casa Espírita. Por que ir para essa Casa Espírita? Porque o Espiritismo não é só conhecimento. O Espiritismo é autoconhecimento, é estudo, né? Mas, como disse Kardec, né? Como disse o Espírito da Verdade, espíritas, instruí-vos e amai-vos. Né? Amai-vos e instruí-vos. E para a gente amar, a gente precisa estar junto, precisa conviver. Por isso que a gente fala, vamos para a Casa Espírita, que lá na Casa Espírita é que as coisas realmente acontecem, né?
Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de todos. Para a semana que vem, vamos ver capítulo 12 de Mateus, de 22 a 50, e o capítulo 3 de Lucas, vai voltar em Lucas, e o capítulo 8 de João.